Imagine a cena. Roma, 57 a.C. Você é uma menina de 10 anos e o mundo se resume ao pátio ensolarado da casa de sua família. O calor do sol da manhã aquece as pedras, enquanto você brinca com suas bonecas. Ao fundo, o som rítmico do tear de sua mãe e o murmúrio de negócios que seu pai discute com clientes. É uma paz familiar, um dia perfeitamente comum, até que o som quebra a harmonia. Trompas cerimoniais, solenes e graves ecoam pelas ruas. Um silêncio gélido cai sobre o pátio. O Pontífice Máximo, o sumo sacerdote de toda Roma, chegou para fazer sua escolha. Você se esconde atrás de sua mãe, espiando enquanto o homem mais poderoso da religião romana examina as crianças. Seus olhos frios e analíticos passam por cada rosto. Então eles param em você. O tempo congela. Com um gesto que parece cortar o próprio ar, ele levanta seu cajado e pronuncia as palavras que selarão o destino da sua infância para sempre. Eu a tomo para servir Vesta. Sua mãe desaba, o corpo sacudido por soluços. Seu pai, um pilar de força momentos antes, agora está paralisado, um espectro de pedra. Recusar é assinar a sentença de morte de todos. Você, no meio do caos, não entende o choro. Acabou de receber a maior honra de Roma. O que você ainda não sabe é que essa honra é uma sentença. Uma sentença de 30 anos de terror sagrado, com punições tão perversamente criativas que a morte se tornaria uma fuga bem-vinda. O que você está prestes a descobrir não é a história higienizada dos livros escolares. É a realidade brutal por trás da fachada de piedade. Não se tratava de simples rituais que deram errado. Era um sistema de tortura projetado para controlar mulheres através do medo, tudo sob o disfarce da vontade divina. A seleção de uma virgem vestal não era uma honra, era um sequestro sancionado pelo Estado. As candidatas, meninas perfeitas, entre 6 e 10 anos, sem qualquer defeito físico, filhas de um casamento legítimo. Um símbolo de pureza absoluta. Mas que honra era essa que fazia os pais esconderem suas filhas, enviarem-nas para províncias distantes ou até mesmo desfigurá-las temporariamente para evitar a seleção? Não era uma celebração. Era um medo que pairava sobre cada família com uma filha qualificada. Uma vez escolhida, sua antiga vida era aniquilada. Seu nome, apagado. Sua identidade, agora propriedade da deusa Vesta. Sem herança, sem posses, sem voz própria. Sua nova casa, a Casa das Vestais. Descrita como a prisão mais bonita já construída, era uma gaiola dourada de mármore e jardins luxuosos no coração de Roma. Mas cada movimento seu era vigiado. Sua nova vida seria governada por 3 leis inquebráveis. Primeiro, virgindade perpétua por 30 anos. Segundo, obediência cega ao Pontífice Máximo. Terceiro, a guarda incessante da chama sagrada de Roma. E a quebra dessas leis não trazia punições comuns. Trazia horrores que fariam a crucificação parecer um ato de misericórdia. O seu corpo não era mais seu, pertencia a Roma. E Roma tinha formas terríveis de lidar com a propriedade que a desobedecia. A chama no templo de Vesta era a alma de Roma. Se ela se apagasse, não era um acidente, era traição. E a punição começava com um interrogatório brutal pelo próprio Pontífice Máximo, dias de isolamento, fome e privação de sono, até que uma confissão fosse extraída. Mas a confissão era apenas o início. A punição, chamada verberatio, ocorria na escuridão total das câmaras subterrâneas do templo. A vestal, despida e amarrada, era espancada pelo sumo sacerdote com varas consagradas. A crueldade era ritualística. Ela não podia gritar, pois sua voz era sagrada. Uma mordaça de couro garantia seu silêncio. Ela não podia sangrar, pois seu sangue era puro. As varas eram projetadas para esmagar órgãos e causar hemorragias internas sem romper a pele.
Muitos morriam dias depois, mas a causa oficial nunca era a tortura. Era sempre doença súbita ou desagrado divino, mas o castigo supremo, reservado para a quebra do voto de castidade, era o incestum. A punição para isso não era uma execução rápida. Era algo inimaginavelmente pior. A vestal condenada era vestida como uma noiva e desfilava pelas ruas de Roma. Era seu casamento com a morte. O destino, uma câmara subterrânea. Lá dentro, uma cama, uma lamparina, um pouco de pão e água. A mórbida misericórdia de Roma. Eles não a estavam matando. Estavam apenas deixando que os deuses decidissem seu destino. Uma ficção legal para justificar o horror. A lamparina duraria horas. A comida, talvez alguns dias. Mas o oxigênio se esgotaria muito antes. Ela era forçada a descer à sua própria tumba, participando ativamente de seu enterro. A entrada era então selada e a superfície alisada, como se nada tivesse acontecido. Alguns relatos falam de sons de arranhões vindos do subsolo nos dias seguintes. O som de unhas quebrando contra a pedra em uma tentativa desesperada de escapar. Seu nome era então apagado de todos os registros. Ela não apenas morria, ela era retroativamente apagada da existência. E para aquelas que sobreviviam aos 30 anos, a liberdade prometida era a mais cruel das ilusões. Libertada aos 38 anos, em uma sociedade onde as mulheres se casavam na adolescência, ela era considerada velha, incasável e socialmente contaminada por seu serviço sagrado. Muitos homens temiam que se casar com uma ex-vestal trouxesse má sorte ou a ira dos deuses. Marcadas por décadas de trauma institucionalizado, o que hoje chamaríamos de TPT grave, muitas viviam o resto de suas vidas em isolamento, atormentadas por pesadelos, paranoia e uma incapacidade de formar laços humanos. A liberdade para elas era mais aterrorizante que o cativeiro. A história das virgens vestais não é sobre piedade. É um estudo de caso sobre crueldade sofisticada, sobre como uma sociedade pode usar a religião para justificar um sistema de controle e terror psicológico. Essas mulheres não eram símbolos. Eram seres humanos que suportaram o inimaginável apenas para serem descartadas ou esquecidas. Suas histórias são um lembrete sombrio de que as tiranias mais perigosas são aquelas que se vestem com mantos sagrados, reivindicando a autoridade divina para sua crueldade humana. Se esta imersão na história oculta ressoou com você, inscreva-se para mais histórias que ousam olhar para as verdades sombrias que o passado tentou enterrar. Comente abaixo que outros capítulos esquecidos da história você gostaria de ver desvendados. Juntos podemos garantir que essas vozes, por mais tempo que tenham sido silenciadas, sejam finalmente ouvidas.